Oi gente, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Fazia bastante tempo que eu não trazia nenhum conteúdo aqui pra vocês mais longo, com esse bate-papo que eu gosto de fazer aqui, né? No vídeo de hoje, nós vamos aprender a fazer lambri de PVC. Essa é uma técnica que estourou lá na rede vizinha, lá no Instagram, através da Bruna, da Casinha 78. Eu sigo ela há bastante tempo e adorei essa técnica, então eu obviamente decidi vir e fazer aqui em casa também. Eu vou compartilhar com vocês a forma com que eu fiz, né, mas eu já aconselho vocês a seguirem ela lá também, porque ela dá várias dicas, ela faz isso em vários cômodos da casa dela, então ela já tem bastante experiência. E como que eu fiz para chegar nesse resultado que está aqui nesse cantinho da minha parede? Aqui eu estou fazendo para o canto onde vai ser a sala de jantar, né? Eu fiz ele com a altura de 1,05 m, que é a altura da minha janela. Então, assim, eu vou tentar compartilhar e também sanar um pouco das dúvidas que surgiram das publicações que eu fiz lá no Instagram e no TikTok também, né? Muitas pessoas tiveram várias dúvidas e, infelizmente, lá eu não consigo responder todas essas dúvidas com bastante detalhe, né? Então aqui, como a gente consegue fazer vídeos um pouco mais extensos, eu vou conseguir trazer essas dúvidas de vocês e sanar. Caso a dúvida de vocês seja outra, por favor, comente aqui embaixo do vídeo que eu trago novamente outro vídeo em outra oportunidade para esclarecer a tua dúvida, tá? Já vou pedir para vocês se inscreverem no canal caso não sejam ainda inscritos. Curtam o vídeo, deixem o like, compartilhem com alguém que vocês acham que podem gostar desse tipo de conteúdo. Por aqui nós compartilhamos várias dicas bem legais, então acompanhem tudo, assim vocês nos ajudam a crescer o canal e ficam por dentro de várias dicas e inspirações para casa. Bora pro vídeo! Então aqui para vocês entenderem, essa parede e essa parede, eu vou fazer o lambri, ela tá mais escura aqui porque ela era uma parede preta, então eu pintei a parte que vai ficar pintada e eu vou fazer só meia parede, então eu não pintei tudo. Como que eu vou fazer? Aqui vai ser a nossa sala de jantar, né? Então aqui vai ficar a minha mesa e a ideia é que aqui tenha um canto alemão. E para isso eu vou fazer esse lambri nessas paredes para poder dar um detalhe aqui nesse cantinho e ficar mais bonitinho. Eu já fiz o piso aqui de cima todo de cimento queimado, eu vou colocar um tapetão, enfim, vai ficar bem legal. Eu comprei essas canaletas aqui, que são os perfis de acabamento para PVC. Comprei 3 barras, ela vem em 6 metros. Eu vou usar ela aqui, vou usar no banheiro também. E eu comprei o PVC desse mais baratinho que tem, que é o bem comum. E ele é simples, ele não é aquele duplo. O duplo ele é mais fácil para conseguir fazer, porque vai bem menos tempo, né? Então aqui vai me dar um pouquinho mais de trabalho, mas esse ele é bem baratinho. Eu paguei 16,90 o metro quadrado dele. Aqui tem 9 metros quadrados, se eu não me engano, e a princípio vai dar pra fazer tudo. Vamos ver como é que vai ser. Eu já cortei algumas canaletas, inclusive já fixei uma, porque essa daqui eu tinha que fixar com PU, por conta desse canto aqui eu tenho medo de parafusar e quebrar essa parte da parede que é o acabamento. Então eu coloquei ela aqui ontem pra poder secar e hoje dá pra fazer o resto. Então, como que eu fiz os cantos também, isso é interessante, ó. Essa parte aqui, pra ficar um acabamento bom, eu fiz assim, ó. Eu fiz um cortezinho aqui. Deixa o celular focar de novo. Fiz um cortezinho aqui em ângulo e recortei essa parte aqui pra poder dar o encaixe aqui perfeito. E ele ficar esse encaixezinho assim, ó, de meia esquadria. Mas eu cortei só aqui, essa parte não, porque daí eu consigo fixar aqui um no outro pra ele ficar bem firme. E ali atrás também eu cortei pra poder ficar certinho. E daí aqui na parte de cima vai ser a mesma coisa. Só que aqui eu não cortei a parte de trás, ele só vai ficar assim. Eu fiz um corte ali naquele outro. Fiz um corte aqui, pra ele não ficar aparecendo na parte de cima. Aí vai encaixar um aqui por dentro do outro, ó, ele não vai ficar aparecendo atrás. E aqui vai ficar assim, de cantinho. Eu achei que assim vai ficar mais bonito. Esse aqui de cima eu vou pregar ele e daí vou formar aqui uma moldura, né? E a minha ideia, todos os vídeos que eu vi, o pessoal usa esse aqui lá no canto também. Mas a minha ideia é não fazer isso. A minha ideia é direto o PVC encontrar um no outro lá no canto
e eu não precisar colocar a canaleta lá também. Eu vou ir fazendo e vou ver se vai dar certo. Em último caso, eu vou ter que colocar uma canaleta lá no canto, mas eu não gostaria. Então vai ficar uma embaixo, essa do lateral, e a outra em cima. E depois lá a mesma coisa, uma embaixo, uma em cima e a outra lá naquele canto, só pra fazer o fechamento. E vamos ver como é que vai sair o canto ali. Eu vou ir gravando e vou mostrando tudo. Pra fixar, eu vou usar esses preguinhos que são de aço mesmo, que são para poder fixar direto na parede, parafusar direto na parede, ele não entorta. Então é prego de aço, tá? Não é aquele prego normal que a gente compra para outras finalidades, para usar em madeira. Eu comprei essa fita aqui também, porque como as réguas são unitárias, para não ter que pregar todas, umas eu prego e as outras eu vou colocando dupla face. Ali no canto eu usei esse aqui, que é o PU 40 de construção, lá naquela barrinha. E ele também serve para fazer acabamento, então como a minha parede aqui é bem torta, os vãos que forem ficando depois eu preencho com PU para ficar bonitinho. Para os cortes, eu tô usando essa serrinha aqui, que eu acho mais resistente, mais fácil, mas alguns tu pode fazer com tesoura e com estilete também. Iniciei fixando a canaleta inferior na parede, coloquei apenas pregos em uma... Coloquei um prego em cada ponta e no meio coloquei mais um e eu já achei que ficou firme assim. Mas caso tu ache necessário, pode colocar mais pregos para evitar que ela fique mexendo ou, enfim, fique meio em falso. Também depende da extensão da tua parede. Para conseguir colocar aqui, o ideal seria se eu conseguisse pegar o forro e já medir aqui para ver certinho a altura. Mas como ele é muito grande para o meu espaço, eu vou medir realmente com a trena e vou cortar o primeiro para ver se vai dar certo. Tirei a medida da altura, descontando 1 centímetro mais ou menos, para não ficar muito rígido ali na hora de colocar o PVC dentro das canaletas. Cortei um forro e testei para ver se essa medida estava certa. Quando eu vi que ficou bom, eu fui cortando os outros e encaixando na sequência, conforme vocês vão ver no vídeo. Só vou ter que começar por aqui, porque... ao contrário... Essa abinha aqui mais fina é onde a gente tem que colocar o prego. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu ver se dá assim. Dá pra ir fazendo assim e ir pregando aqui. Aí eu acho que dá certo. Deu fazendo pra aquele lado, a gente só tem que cuidar isso para ir fazendo do lado certo, para ir pregando aqui e encaixando uma folhinha de forro na outra. Um deles eu vou acabar perdendo porque a medida do forro que eu comprei é só 4 metros. Olha só. Então aqui, esse aqui já não vai dar. Aí vai acabar. Não tem muito o que fazer. Aí como funciona o encaixe do forro? Ele tem 2 abas, ele tem essa aba mais larga e essa mais fininha. Aí ele só vai encaixando um no outro, ó. Ele vai ficando assim, encaixadinho. Então a gente coloca o prego aqui, porque daí ele vai vir por cima e não vai aparecer. E ele vai ficando assim, encaixadinho. Agora o que eu vou fazer? Eu vou encaixar essas aqui para poder colocar a parte de cima. Eu vou encaixar essa.
Como eu estava fazendo sozinha, eu achei mais fácil usar o próprio forro para conseguir fixar a canaleta de cima. Assim já fixou mais ou menos ali e deixou na altura, eu só vim pregando. Se a parede for muito comprida, vai usando uma fita crepe para deixar ela fixa na altura que tu precisa, faça as marcações se achar necessário. Então, assim, ó, aqui já tá pregadinho. O que eu falei, ó, esses vãozinhos que vão ficar aqui, depois é legal vir com o PU e passar, né, esses buraquinhos aqui também, porque daí some tudo, fica tudo parelhinho, depois a gente vem com a pintura e faz o acabamento. Eu detesto pregar em parede, principalmente assim, por quê? Porque a PVC fica muito pertinho aqui, ó. Então eu tenho medo de acertar aqui em cima e machucar. Então, é mais difícil. Aqui, por exemplo, arrebentou a cabeça do parafuso, prego, né? Aqui também. Daí eu dei uma entortadinha nele. Mas, ó, ele não interfere em nada. Ele vai ficar fixo igual. Então, é mais a questão de ter cuidado. Talvez a dupla face seja melhor pra usar, porque ela evita já essa questão da dificuldade do pregar no PVC, se vocês também forem, assim como eu, um pouco mais medrosa pra isso. Mas ficou bem firmezinho. Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai vir colocando os PVCs. Como ele é flexível, ó, tu pode vir e encaixar aqui. Encaixa lá embaixo. E encaixa aqui em cima. E depois vem e encaixa ele ali, onde ele vai ficar encaixadinho. Aí, claro, a gente tem que pregar aqui ou colocar a dupla face atrás pra ele não ficar assim solto, né? Minha parede, claro, gente, ela é bem torta, então eu já imagino que talvez ele vá ficar assim mais ou menos folgadinho por conta da parede não ser reta. Mas vai dar tudo certo. Na hora de cortar, eu medi um dos forros e fui usando ele como uma mestra para ir cortando os outros. Assim, não precisa ficar medindo toda vez que for cortar um. Eu comecei os cortes na serra manual, mas depois o meu namorado me ajudou cortando com a Makita. É bem mais rápido, mas qualquer opção funciona. Olha só, gente, uma diferença também, ó. Essa daqui, essa ficou assim, eu cortei com a serra bem em pé. E ó, pode ver que ela ficou meio quebradinha. Essa daqui já não, ó, eu cortei com a serra bem deitadinha, assim. Então eu acho que isso já evita que ela vá quebrando. Não vai dar pra ver se quebrar um pouquinho, mas se quebrar muito, pode ser que apareça. Então, quanto melhor ficar, mais fácil de ficar um acabamento perfeito, tá? Esse daqui é o que tá sobrando. Eu vou deixar aqui do lado. Nessa etapa do forro, eu comecei pregando um sim e outro não. Mas eu não achei prático, porque eu não tenho facilidade com o martelo assim. Fiquei com um pouquinho de receio de errar ali e acabar estragando o forrinho. Dei várias marteladas nos meus dedos e depois disso eu acabei desistindo e acabei trocando pela fita dupla face, que usei em todos os forros daí. Se tua parede for mais reta, talvez nem precise fixar na parede, mas aqui, como a minha parede tem uma barriga negativa, eu acabei preferindo fixar para não ficar aquela folga, sabe, onde tu aperta o forro e tu sente que ele tá ali solto. Então eu acabei optando por colocar a fita dupla face em todos os forrinhos, mas daqui a pouco tu pode analisar aí e colocar a fita dupla face em um sim, outro não. Vai vendo como é que tá a situação da tua parede e o que tu vai achando dos forrinhos. Tenta só encaixar eles, ver como é que vai ficar. Qualquer coisa vai fixando eles assim. O martelo eu acho que pra quem já tem prática funciona, mas pra quem não tem muita prática acaba ficando um pouquinho ruim. Então, como é que tá ficando, gente? Olha só, eu tô colando tudo com a dupla face. Aqui no cantinho eu também fiz um cortezinho em ângulo em um deles pra ficar um acabamento legal.
Essa parte aqui eu mais martelei os dedos do que consegui fixar, então eu optei por colocar com PU, aquele PU 40 que eu tinha mostrado antes, tá? Então eu coloquei ali embaixo o PU, dei uns pontinhos ali com prego onde eu consegui pra reforçar, porque a parede é bem torta, principalmente na parte de baixo. E em cima eu coloquei só 2 pregos, um aqui e um lá na ponta que tava mais difícil de firmar. E coloquei umas fitas só pra ele ficar no lugar. E passei só o PU, ele fica bem firme com o PU depois que ele seca. E eu coloquei esses forrinhos só pra ficar mais fácil de colocar aquele ali em cima e ele parar quietinho. Aí eu medi com a treia nas alturas que eu precisava e fui firmando ele na altura certa. Aí ali naquele canto tem que colocar mais uma moldurinha igual a desse aqui pra dar o fechamento. A princípio, né, pra poder ficar bem certinho. Então eu vou ter que cortar ali a canaleta daquele cantinho pra poder colocar, que daí assim vai ficar o acabamento bem bonitinho nos cantos. Esse canto eu optei por não colocar e eu vou deixar um forro no outro, só assim, para dar o arremate e não ficar a canaleta no meio também. Uma dúvida que me perguntaram bastante foi como eu fiz essa parte aqui do canto, tá? Então eu já quero dizer pra vocês que o modo que eu fiz não é o melhor, não é o modo que eu aconselho vocês a fazerem, tá? Por quê? Eu iniciei fazendo meu PVC lá, como vocês puderam ver nos vídeos, né? Então eu vim fazendo ele até aqui. E daí aqui, quando chegou nesse canto, eu percebi que minha parede era torta. Bem, quer dizer, eu já sabia que ela era torta, mas não imaginei que ela era tanta. Então aqui ficou um PVC inteiro e lá embaixo não. E a minha ideia era fazer um PVC com o outro aqui no canto, sem ter que colocar a canaleta nessa ponta. Só que como ele ficou com esse recorte, não tinha como fazer porque não dava encaixe, porque essa parede aqui também é meio torta, sabe? Então, o que eu aconselho vocês? Se vocês vão fazer num canto, de repente tentem começar pelo canto. Façam os cantos primeiro e depois sigam fazendo a parede. Porque eu acredito que assim evita de ter que usar as 2 canaletas. Talvez vocês vão ter que usar uma ou daqui a pouco vocês conseguem encaixar um PVC no outro. Outra coisa, o PVC que eu usei, ele é o de 10, então ele é esse mais estreitinho. Ele dá bem mais trabalho pra colocar. Se vocês puderem comprar o de 20 centímetros, é melhor. Uma dica que eu vi que a Bruna faz lá, ela usa sempre o de 20 centímetros, né? Ela corta na parte de trás do PVC e ela dobra aqui no canto. Então ele fica o PVC inteiro aqui, uma folha pra cada lado. Assim fica bem mais fácil, mas daí comecem pelo canto e depois façam o restante da parede, porque eu acho que isso vai facilitar bastante. Se der recorte, vai dar lá na ponta onde já vai ter um acabamento. Então, eu acredito que seja melhor. Mas verifiquem isso antes de iniciar, como que vocês vão iniciar. E eu acredito que pelo canto vai ser mais fácil. Lá no banheiro eu vou refazer a técnica e eu vou tentar fazer isso. Eu vou começar pelo canto e vou ir fazendo o restante pra ver como fica, tá? Finalizei todo o lambri. Agora o que eu vou fazer? Onde ficaram os vãos, ó, que fica esses vãozinhos assim feio, eu vou vir com o PU 40 e vou vedar, ó, esses cantinhos, ali também naquele canto do meio. Todos esses lugares eu vou passar a fita, vou isolar e daí eu vou vir vedando com o PU pra ficar um acabamento perfeito e na hora da pintura ficar melhor. Eu acho super importante essa etapa da vedação para evitar que entre bichinhos ali e também para que a pintura possa ficar melhor. Eu sempre faço isso em todo tipo de acabamento. Eu uso o PU 40 que eu mostrei no início do vídeo, mas pode ser também um outro tipo de silicone que vocês costumem usar. Eu vedei com a fita crepe para evitar que ficasse marcado, mas fica a teu critério. O bom é tirar a fita antes do PU secar totalmente para conseguir corrigir a emenda entre a fita e o PVC e deixar mais natural o acabamento. Na hora de aplicar o PU, o segredo é usar o detergente no dedo para conseguir retirar o excesso sem que o PU grude, porque depois é bem chatinho de remover na mão. Usa um paninho velho ou um guardanapo para ir limpando os dedos e vai fazendo com calma. Eu acabei perdendo o outro vídeo que tinha ali mostrando mais detalhadamente os acabamentos, mas pesquisem aqui no YouTube por vedação com PU em guarnição, em forro, alguma coisa assim, que vocês vão achar bastante conteúdo sobre isso. Eu aprendi aqui.
Depois de secar o PU de um dia para o outro, chegou a hora mais satisfatória, que é a pintura. Eu usei a tinta Multisuperfícies da marca Suvinil. Achei a aderência dela muito boa. Ela vem em acabamento acetinado e eu escolhi a cor Andiroba. Tu também pode usar a tinta Chalked, mas o custo dela é bem superior. Outra solução é usar a batida de pedra e depois uma tinta esmalte. Aqui no canal tem um vídeo do roupeiro, onde eu fiz o uso desse tipo de acabamento, da batida de pedra e depois a tinta esmalte. E a aderência ficou muito boa. Até hoje o roupeiro não descascou em nenhum ponto. Para o PVC, eu achei a Multisuperfícies bem interessante, porque ela tirou aquele aspecto do plástico e deixou aquele toque aveludado da acetinada. Vale muito a pena o custo-benefício dela. Eu paguei em torno ali de R$80, 800 ml, dei 3 demãos de tinta e sobrou quase meia lata. No início parece que vai dar errado, a primeira demão deu ali uma impressão de que estava escorrendo a tinta, parece que ela não aderiu muito bem, sabe? Mas depois é só ir seguindo ali com as outras demãos, que vocês vão ver que o resultado final fica bem bacana, sem aquele aspecto de PVC, uma textura bem bonita, fica bem legal mesmo. Para dar um acabamento mais bonito, eu usei o roda-meio de MDF, que eu fixei em cima da canaleta da parte superior. Eu comprei esse roda-meio na Leroy Merlin, mas tem na Shopee também, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Nessa parte eu acabei cometendo um erro, né? Eu pintei ele antes de fixar, só que o acabamento do roda-meio, ele é aquele laqueado de móvel bem brilhoso, sabe? Então a multisuperfície não conseguiu aderir bem. Quando eu fui fixar ele, eu já percebi que ele estava descascando só de manusear. Então eu optei por retirar toda a tinta, dei uma demão da batida de pedra e depois sim eu vim com a Multisuperfícies por cima. Aí sim ficou bom e não descascou mais. Essa também é uma opção, caso tu queira garantir a aderência da tinta no PVC, de usar a batida de pedra independente da tinta que tu for usar. Com certeza ela vai dar uma aderência muito superior e vai prolongar bem mais a vida do PVC. Então, gente, é assim que fica o lambris. Eu já coloquei a minha mesa aqui, né? A nossa ideia agora é fazer um canto alemão aqui pra essa mesa chegar bem lá no cantinho, mais 2 cadeiras aqui. Eu gostei bastante de trabalhar com essa técnica, eu acho que é super fácil de fazer e fica muito legal, dá todo um diferencial aqui, né? Ignore minha bagunça lá fora, mas dá todo um diferencial pro ambiente, sabe? Eu acho que agrega muito, porque sai do padrão da parede branca, né? Ainda que aqui eu fiz numa altura menor por conta da altura dessa janela, né? Que eu segui o mesmo padrão. Mas daqui a pouco fazer um pouquinho mais alto também fica legal. Essa parede aqui ainda tô pensando que eu vou fazer seguindo a linha de decoração, assim, mais farmhouse. Pensei em, de repente, colocar uns quadros, uns pratos decorativos, alguma coisa assim aqui. Porque tem uma parede aqui atrás que eu vou colocar papel de parede. Eu não queria colocar aqui, senão eu colocaria. Então, estou estudando ainda o que eu vou fazer, mas antes disso eu preciso fazer o canto alemão e restaurar a mesa e as cadeiras. Mas é isso, gente. Outra coisa que também me questionaram bastante foi com relação a usar o PVC em uma parede que tem infiltração. Eu até fiz um post lá no Instagram sobre isso, mas eu vou trazer esse assunto aqui também. O que é importante ter em mente, tá? A infiltração, ela é originada por alguma coisa, né? Ou é porque a tua fachada tá com infiltração, tá entrando água por ali, ou é porque a tua viga de fundação não foi impermeabilizada ou a impermeabilização não foi bem feita. Pode ser por condensação, normalmente é um fenômeno que acontece bastante aqui no Rio Grande do Sul no inverno, né? Acaba dando aqueles dias super gelados e do nada vem uma onda de calor, de umidade e acaba gerando aquela infiltração nas paredes. Pode ser porque, por exemplo, a tua casa é divisa de um terreno com o outro, teu vizinho tem a casa mais alta, ele aterrou uma parte e ali naquela parte onde está aterrado e está a terra em contato com a tua parede vai gerar infiltração. Então, assim, pode ser por vários fatores. Eu, inclusive, posso fazer um vídeo só sobre isso, tá? Com todas as experiências que eu já tive e trazer aqui pra vocês. O que vocês têm que levar em consideração? Infelizmente, o problema de infiltração, ele é algo que é bem difícil de conseguir resolver 100%.
tu provavelmente vai fazer alguma coisa que vai resolver por 1, 2, 3, 5 anos, 10 anos, mas assim, tu garantir que aquilo vai ficar resolvido pro resto da tua vida é bem pouco provável se a origem for alguma dessas situações, né? Normalmente a gente vai agir com algum produto específico para poder amenizar aquele problema, mas é difícil tu corrigir isso se foi feito errado a construção dessa tua casa, né? Então, assim, o PVC, ele não tem essa propriedade de resolver o problema. Ele é algo que tu vai poder usar como uma solução para não ter que ficar refazendo, por exemplo, a pintura da tua parede. Eu morei numa casa, uma época, que eu precisava todo ano, eu tinha que fazer a massa corrida e refazer a pintura, todos os anos. Se eu tivesse conhecido o PVC, teria colocado PVC lá na parede, onde era o meu maior problema, e não teria mais me incomodado com essa manutenção todos os meses. O que é importante fazer? Antes de vir com o PVC, coloca uma chapa de EPS entre a parede e o PVC. Cola ali essa chapa com PU, com algum outro produto, faz um tratamento prévio, né, com algum material para essa infiltração e depois vem com a chapa de EPS e por último coloca o PVC. Por quê? Porque assim tu vai evitar que prolifere mofo, né, nessa parede e tu não vai ter que ficar retocando caso por algum motivo essa infiltração acabe passando o EPS. Então, assim, o PVC ele não resolve, mas ele é uma boa solução. Existem muitas casas que provavelmente vocês já devem ter visto que a galera bota cerâmica em tudo. Por quê? Porque já tá cansado de ter que ficar pintando a casa o tempo todo, vai lá e taca a cerâmica na parede na ideia de que isso não vai mais gerar problema. E realmente a cerâmica ela tende a ser uma solução que dura por mais tempo, mas nem sempre. Às vezes tu vai colocar a cerâmica e dependendo do grau dessa infiltração, essa casa vai começar a cair as cerâmicas também. Então assim, o PVC ele acaba sendo uma boa opção nessas situações, mas ele não vai resolver o teu problema. Tu vai ter que tratar essa infiltração de alguma forma e daí sim usar o PVC na situação ali de não ter que ficar refazendo pinturas todo ano ou a cada 3, 4 meses, como é em algumas situações, tá? Então essa também foi uma dúvida que surgiu bastante, eu decidi esclarecer isso melhor aqui para que vocês possam compreender. E como eu falei, se quiserem um vídeo completinho sobre isso, comentem aqui que eu trago um vídeo com conteúdos, com embasamento, com alguma outra informação e de repente até algumas dicas de produtos que vocês possam utilizar aí na casa de vocês para resolver esses problemas de infiltração. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficarem com mais alguma dúvida a respeito, por favor, comentem aqui que eu respondo vocês. Não deixem de se inscrever, dar o like se esse conteúdo foi relevante para vocês. Não deixem de curtir e compartilhar com outras pessoas. Um beijo e até o próximo vídeo.